Começar boa noite, pessoal, novamente, para quem não falei boa noite. A aula de hoje vai ser sobre introdução à álgebra e expressões algébricas. O que é a álgebra? Vamos pensar. Eu lembro que na semana inaugural tinha alguns alunos que falavam assim: eu entendo matemática só quando envolve números. Depois, a hora que envolve letra, eu já não entendo mais nada. Então, a aula de hoje é sobre isso, sobre as letras. A gente vai aprender a não ter medo dessas letras, né? A usar, somar, subtrair, e bora lá. Se vocês tiverem dúvida, podem me interromper, podem colocar no chat, que eu estou olhando aqui também. E o que é álgebra? Álgebra significa redução em árabe. Então, a gente vai estudar as expressões e reduzir até uma fórmula mínima. A álgebra, na verdade, é um ramo da matemática que tem como objetivo resolver os problemas nos quais as grandezas envolvidas não são imediatamente conhecidas. Mas o que é isso? É o ramo da matemática que a gente vai envolver as letras. São os valores que a gente utiliza as letras, como X, Y, Z, A, M, pode ser qualquer outra letra que vocês quiserem utilizar ou que o exercício pede. E para descobrir o valor dessas letras, o valor da grandeza que a gente substitui, nós vamos utilizar números que a gente já conhece. Certo. Para estudar álgebra e expressões algébricas, a gente tem que entender o que são esses números, né? O que é uma variável, o que é uma incógnita. Uma variável, que é a mesma coisa que incógnita, é o símbolo que vai representar um número. O símbolo vai ser a letra. Então, uma sentença matemática que apresenta ao menos uma variável, ao menos uma das letras, é chamada de expressão algébrica. Aqui nós temos quatro exemplos de expressões algébricas. A primeira, 3x ao quadrado, ela é uma expressão algébrica com um monômio. O que é um monômio? É quando a gente tem uma variável, uma ou mais variáveis. A gente está vendo aqui que x ao quadrado é a mesma coisa que x vezes x. E ela está multiplicando 3. Então, ela está sozinha. Então, ela é monômio, mono de 1. Mas e no exemplo de baixo, no segundo? MN também é um monômio, mas M e N são letras diferentes. Como é que eles são um monômio, sendo que é um só? Elas estão multiplicando, elas estão juntas. E se elas estão juntas em uma só, mono, a gente pode utilizar essa expressão como um monômio, um só. A de baixo é um binômio, ou a gente pode generalizar como um polinômio. Por que ela é um binômio ou polinômio? Porque ela está separada. 20x mais 6x ao quadrado. As letras são as mesmas, x e x. Só que uma está elevada ao quadrado e outra não. Então, elas estão separadas. Igual no caso de baixo. Separadas também, uma expressão algébrica com um polinômio. 5x menos 3y mais 92z. São três variáveis, três incógnitas, e estão separadas por subtração ou adição. Sempre que elas estão separadas por uma subtração ou adição, elas já são consideradas polinômios. E se não estão separadas, monômio. Até aí vocês conseguiram entender o que é um monômio, o que é um polinômio? Podem marcar um ok no chat, ou não entendeu, eu posso explicar de novo. Sim, sim, ok. Bom, agora a gente já entendeu o que é um monômio e o que é um polinômio. E vamos aprender a somar e subtrair com essas letras. A gente só pode somar ou subtrair os monômios entre termos semelhantes. Mas o que são esses termos semelhantes? Os termos semelhantes são aqueles que possuem as partes literais idênticas. As partes literais são essas aqui que estão em vermelho dos números, que são as letras. A gente tem o coeficiente, que são os números, e as partes literais, que são as letras, podendo ser com expoente ou sem expoente. Então, se ele for idêntico,
a gente pode adicionar e subtrair. Então, vamos ver aqui no primeiro exemplo. 4z ao quadrado e 12z. Eles têm a mesma letra, que é o z, só que um está elevado ao quadrado e o outro não. Então, ele não é semelhante, não é idêntico. A de baixo, 5xy ao quadrado e 6x ao quadrado y. Os dois têm as mesmas letras, que são x e y, só que o expoente em um aqui é 1 e aqui é ao quadrado, e aqui o y está ao quadrado e aqui o y não está ao quadrado. Então, eles são diferentes, ou seja, eles não são idênticos. E no último exemplo, 5mn e 17mn. A gente pode ver que a parte literal, a parte das letras, são idênticas, não tem nenhuma ao quadrado, nenhuma diferença, nem ao cubo, nem nada. E se eles são idênticos, a gente pode fazer a soma e a subtração. Vocês conseguiram identificar, entender o que é idêntico e o que não é idêntico? Pode falar, Ana. Então, para poder fazer a subtração e a adição, tem que ser idêntico. Isso, tem que ser igualzinho. O expoente tem que ser igualzinho, a letra igualzinha, só o número que não, a parte literal em vermelha, que tem que ser igualzinha, idêntica. Ok. Deu para entender? Ok. Deu sim. Então, agora que vocês entenderam o que é idêntico, o que não é idêntico, trouxe um exercício aqui para vocês praticarem. Vocês podem colocar no chat se é idêntico ou não idêntico. Pode colocar idêntico, não idêntico, 2. E aí, assim por diante. Eu vou dar uns 2 minutinhos para vocês responderem, só para ver se vocês pegaram o jeito da coisa mesmo. Muito bom, eu vi aqui que todo mundo colocou que o primeiro e o segundo são idênticos e o terceiro não. Estou gostando de ver todas as respostas. Bom, então a gente tem aqui as respostas idênticas, 1 e 2, e a terceira não. Por que a terceira não? Porque o Z, no primeiro exemplo, no terceiro exemplo, no primeiro número do terceiro exemplo, está ao quadrado, e no segundo não está ao quadrado. E o Y no primeiro está sem ao quadrado, e o segundo está ao quadrado. Então, não é idêntico. Já as duas primeiras são exatamente iguais. Certo. A gente já sabe identificar o que é idêntico e o que não é. Vocês pegaram um jeito. Estou gostando de ver. Então, a gente já sabe que só vai poder fazer a adição ou a subtração, somar ou subtrair os monômios entre os termos semelhantes, ou seja, com a parte literal idêntica. Mas como que a gente vai fazer essa subtração?
A gente vai somar os coeficientes, que são os números aqui em vermelho, e conservar a parte literal, que são as letras. No primeiro exemplo aqui, tem 20xy mais 5xy. Então, o xy está igualzinho, idêntico. O que muda é o número, em vermelho. Então, é uma soma. Tá com o sinal aqui, a gente vai somar. 20 mais 5, 25xy. E vai manter a parte literal, que é as letras. No segundo caso, a gente tem y ao quadrado mais 10y ao quadrado. Quando a gente não tem um número aqui na frente, significa dizer que ele é 1. Então, 1y ao quadrado mais 10y ao quadrado é igual a 11y ao quadrado. As partes estão idênticas. No terceiro exemplo, é uma subtração. A gente tem que ficar atento aqui. Se é uma adição, a gente vai somar os números de fora. Se é uma subtração, vai subtrair. 90 menos 10 dá 80. E o n está igual, a gente só coloca ele aqui. E nesse último exemplo, 10z ao quadrado menos 6z. A gente pode ver que no primeiro, 10z ao quadrado, ele está elevado, ele tem um expoente. E no segundo, não. Então, eles são diferentes. Não sendo idênticos, o que, que a gente faz? Não faz nada. A gente deixa assim mesmo. Não resolve, porque não dá para resolver soma ou subtração com as partes diferentes. Vocês entenderam como que faz uma soma ou uma subtração? Beleza. Bom, vocês sabendo como faz uma soma ou subtração, trouxe mais exercícios para vocês. Hoje eu falei, eu trouxe bastante exemplo para vocês fazerem, para todo mundo pegar o jeito, não ficar com dúvida na hora de fazer os exercícios. E aí vocês vão resolvendo aqui os monômios. Vai ou adicionar ou subtrair. Vou dar mais uns minutinhos para vocês resolverem. O último exemplo, vocês têm que fazer um MMC, já que é uma fração. Dá uma contribuiçãozinha rapidinho, Maria. Não tem problema? Claro, claro. Muitas pessoas, né, têm dificuldade com letras, né? Chega na letra, realmente fica confuso na cabeça, né? E às vezes costuma só com x e y, e às vezes coloca uma outra letra, também já começa a confundir. Então, um conselho, uma dica que eu dou para vocês, pensem em um objeto que vocês gostem. Vamos dar um exemplo aqui. A Isis, ela toca instrumentos e tudo mais. E vamos supor lá que ela decidiu escolher, em vez de chamar o valor ali de X, vai chamar o valor de teclado. Então ali a gente tem 30 teclados, vezes o Y. O Y seria um outro instrumento, aí, vamos supor aí que seja um violão. Então tem 30 teclados multiplicado por um violão. Então fica mais fácil na cabeça quando a gente relaciona objetos do nosso cotidiano. Então, imaginem dessa forma quando vocês tiverem dificuldade. Eu acredito que vai ser mais fácil para relacionar as contas e organizar tudo certinho. Essa é uma dica aí que eu passo para vocês. Muito boa a dica. Às vezes a gente fica muito preso às letras, né? Eu só trouxe exercício com letra aqui. Mas muito boa a sua ideia. Aí a gente sempre fica pensando na nosso cotidiano, né? Traz mais perto da gente. Obrigada, Josma. Bom. Imagina. Isso aí, Priscila.
Mais alguém? Podem ir marcando aí, se vocês quiserem. Eu dou mais uns minutinhos para vocês resolverem. E aí, pessoal, tá dando certo? Vocês estão com dificuldade? Não conseguiram fazer? Conseguiram ou estão tentando? Tentando, ok. Vou dar mais uns minutinhos, então. Certo, ensino sim. Eu até trouxe o exemplo aqui. Vou dar mais um minuto e aí eu já corrijo. Já mostro a resolução para vocês. Ah, ok. Eu acho que a dúvida, então, é o MMC. Você diz esse MMC com número quebrado é igual tá nesse exemplo 3, Sofia? Fração. Ok, eu ensino vocês sim. Então, vamos lá. Bom, o primeiro exemplo é 30xy menos 3xy. Então, como que a gente sabe? O xy aqui é idêntico, a parte literal das letras, é igualzinho a outra. Então, a gente só vai subtrair os números de fora. 30 menos 3 é igual a 27. Então, aqui está o resultado, 27, e mantenho o xy. Ok. No segundo exemplo, 15mn menos 5m mais 2mn. A gente vê aqui em vermelho, nesse círculo vermelho, que o mn ele é igualzinho à parte literal desses dois, mas o m ele é diferente. Então, o que a gente faz? Os que são iguais, a gente resolve, tá somando aqui, 15 mais 2, 17. 17mn. E o que tá diferente, o que a gente faz? Não dá para fazer nada. Deixa ele ali, menos 5m. Esses dois vocês conseguiram entender? Porque aí eu vou passar pro do último. Ok. Se alguém não entendeu, eu posso repetir de novo, gente. Não tem problema, não. Aí, então, no caso, só vai fazer
quando tiver igual. Daí, se não tiver, só vai, que nem ali. Foi 15 mais 2, que é 17. Aí, como foi igual, as letras eram igual, daí fez a subtração. Daí conservou o 5 que era diferente, né? Isso, exatamente isso. Os iguais você faz a conta e o diferente você deixa ele lá. Você preserva ele ali. Isso mesmo, Ana. Ok. Então, o último exemplo é o que a gente tem o MMC. Então, como que a gente faz um MMC? A gente tem aqui 2z ao quadrado y mais 4z ao quadrado y mais meio z ao quadrado y. A gente viu que a parte literal é igualzinha nos três exemplos, nos três números aqui. Só que quando a gente tem o 2 sozinho, isso significa que ele pode estar numa fração. Ele está 2 sobre 1. Porque qualquer número dividido por 1 é ele mesmo. 2 dividido por 1 é 2. 4 dividido por 1 é 4. 10 dividido por 1 é 10. 100 dividido por 1 é 100. Então, a gente pode deixar ele como fração para a gente encontrar o MMC, como está aqui do lado, em vermelho. 2 dividido por 1, z ao quadrado y, a gente só está copiando a parte literal das letras, a gente nem vai mudar elas, vai deixar igualzinho. O que a gente vai trabalhar são os números. Então, primeiro, 2 sobre 1, mais 4 sobre 1, que também é 4, e o segundo ele já deu, que já está em fração, que é meio. 1 sobre 2. Beleza. E qual que é o número comum entre 1 e 2? É o 2, é o maior número, né? Na tabuada a gente faz uma vez 2, 2. Então, a gente tem o número de baixo na fração 2. E como que a gente faz para achar esses números de cima? A gente vai dividir pelo de baixo e multiplicar pelo de cima. Eu tinha uma professora que falava assim, divide pelo de baixo, multiplica pelo de cima. E aí a gente aprende. Então, 2 dividido por 1, 2 dividido por 1 é 2. Multiplicado pelo de cima, que é esse 2 de cima, é 4. Então, aqui em cima a gente vai colocar 4, em cima da fração. Mesma coisa com o segundo número, 2 dividido pelo de baixo, que é 1, multiplicado pelo de cima. 2 dividido por 1 é 2, multiplicado por 4 é 8. Então, 8, somando 8. Aqui ele está somando, então a gente vai manter somando. E o último, 2 dividido por 2 é 1, multiplicado por 1 é 1. Vai somar. Então, a gente já achou os números de cima. E o 2 a gente já tinha achado que era o 2 embaixo, o número comum. E vai manter as letras. Agora, é só somar esses números de cima. 4 mais 8 dá 12. Mais 1, 13. 13 e mantém o número de baixo. 13 dividido por 2, ou como a Sofia já colocou ali no chat, 6,5. A gente poderia fazer o que também? Somar esses dois que estão iguais, que dá 6z ao quadrado y, e fazer o MMC junto com esse, mas ia dar o mesmo resultado. Vocês conseguiram entender como faz o MMC? Ou vocês querem que eu repita de uma outra maneira, talvez explicando dessa forma? Pode falar, Naliane. Nesse último 1 sobre 2, eu me perdi um pouco como que você fez o divide e multiplica. Certo. Você vai dividir você achou o número em comum, que é o 2, certo? Entre 1 e 2, todos os números da fração. Você fez a fração e achou os números de baixo, 1 e 2. O número em comum é o 2. Você vai dividir o de baixo, você tem o 2 aqui, dividir pelo denominador. 2 dividido por 1 do primeiro dá 2. E vai multiplicar pelo de cima, que é o número o numerador. 2 dividido por 1, 2. Multiplicado por 2, 4. E aí você vai repetir isso com os outros também. Vai dividir pelo de baixo e multiplicar pelo 4 de cima.
dividir pelo de baixo, que é o 2, e vai multiplicar pelo 1 de cima. Ficou mais claro assim? Ou você quer que eu explique de outra maneira? Não, entendi Deixa tudo agora. Se fosse aqueles, os de baixo, tudo o mesmo número, aí só somava os de cima e mantinha os de baixo? Exatamente. Aí você não precisaria fazer o MMC. Você só faz o MMC se os números de baixo forem diferentes. Se os números forem todos 1 ou todos 2, você mantém e só soma os de cima. Aí não precisa dividir e multiplicar. Ok. Ana, deixa tudo em fração e depois divide e multiplica. Isso, deixa tudo em fração e depois você divide e multiplica. Exatamente isso. Ok. Vocês conseguiram entender o MMC? Querem que eu faça de outra maneira também? Não tem problema, gente. Ok. Vocês querem que eu traga mais exercícios sobre MMC na apostila para vocês resolverem, talvez? Desde os mais fáceis até os mais difíceis? Quer? Ok, posso colocar assim. Beleza, eu vou colocar assim na apostila. Bom, seguindo. A gente já viu como fazer uma soma e uma subtração de monômios, né? Mas como fazer uma multiplicação? Na soma, a gente tinha visto, a soma e subtração, a gente tinha visto que as partes literais tinham que ser idênticas, né? A parte das letras tinha que ser iguaizinhas. Mas na multiplicação e na divisão, não. Não precisa ser semelhante, não precisam ser idênticas. Se ela for diferente, tudo bem também. Mas o porquê? A gente vai multiplicar ou dividir coeficiente com coeficiente, que é um número, e a parte literal com a parte literal. A gente vai realizar assim, dessa forma. Eu trouxe um exemplo aqui de 2ab ao quadrado vezes 4 ao cubo b. A gente viu aqui que, em vermelho, as letras, elas não são idênticas. Mas a gente pode realizar porque é uma multiplicação, ele está multiplicando aqui, não está nem somando nem subtraindo. E como que a gente vai fazer? O coeficiente, que é o número externo, a gente vai multiplicar, já que aqui é uma multiplicação. 2 vezes 4. É o que está aqui do lado. 2 vezes 4. É igual a 8. Então, a gente vai deixar o 8 como resultado aqui no coeficiente. Coeficiente com coeficiente vai transformar um coeficiente, 8. E a parte literal, que é as letras, o que a gente vai fazer? A com A, B com B. A, quando ele não tem nenhum número no expoente, a gente vai considerar que ele é elevado a 1. Todo número elevado a 1 é ele mesmo. 2 elevado a 1 é igual a 2. 100 elevado a 1 é igual a 100. A elevado a 1 é igual a A. E nesse caso aqui do lado do 4, ele está A elevado ao cubo, ou A elevado a 3. E a gente vai somar A elevado a 1 mais 3, que é o que está aqui do lado. 1 mais 3 e o A embaixo, na base. E o B é a mesma coisa. A gente vai manter o B e somar o de cima. Como aqui o B também não tem nenhum número evidente elevado, significa dizer que é 1. 2 mais 1. Mantém o de baixo, soma o de cima. Isso sempre na multiplicação. Vocês entenderam como que faz? Os de fora a gente multiplica, porque é uma multiplicação, e a parte literal a gente vai manter e somar o número de expoentes. Deu para entender isso ou vocês querem que eu explique de novo? Ok. Se vocês tiverem dúvida, podem perguntar, eu explico de novo, gente. Ok, beleza. Então, ok, nas bases iguais, né?
a gente só vai manter a base e somar o de cima. Se for base diferente, A e B, aqui no caso, a gente vai deixar assim mesmo, porque não dá para somar com bases diferentes. E eu vou deixar esse exemplo para vocês fazerem agora. Lembrando, vocês vão multiplicar o externo e a parte literal vocês vão somar se for igual e se for diferente, vocês vão manter assim. Vou dar 2 minutinhos para vocês fazerem. É para resolver esse 2A ao 4? Ou lá do canto? Isso. Aqui embaixo, Não, né? esse mesmo. Isso, de baixo, que tá bem bom. grandão. Ai, minha câmera ligou, gente. Tranquilo. Podem deixar a câmera aberta se vocês quiserem. Isso aí, pessoal. 12A elevado a nona. Bom, para quem não respondeu, não sei se entendeu, eu vou explicar novamente. A gente vai multiplicar o de fora, 2 vezes 6, que é igual a 12. A letra igual a gente vai manter, e o de cima a gente vai somar 12A a nona. As bases iguais. Na multiplicação, a gente repete a base, que é o A, e a gente soma os expoentes, 4 mais 5. Isso mesmo, tô gostando de ver, pessoal. Tá indo bem. Agora, divisão de monômios. A gente viu a multiplicação, né? Que soma. E a divisão, como que a gente faz? A divisão é praticamente a mesma coisa, só que ao invés de a gente somar em cima, a gente vai subtrair. Então, para multiplicarmos ou dividirmos, não é necessário que sejam semelhantes, igual na multiplicação. Se ele for diferente, tudo bem também. E na divisão, a gente vai subtrair o expoente. Outro exemplo aqui. 4a ao cubo b ao quadrado dividido por 2a ao quadrado b elevado a 1. Os de fora está dividindo dessa vez, não multiplicando. Então, a gente vai dividir. 4 dividido por 2 é igual a 2. A com A, B com B. A ao cubo e A ao quadrado. Na multiplicação, a gente somava 3 mais 2. Nesse caso, a gente vai subtrair 3 menos 2. Vai manter a base e subtrair o de cima, o expoente. Para o B, a mesma coisa. Vai manter a base e subtrair o de cima. B ao quadrado e aqui B elevado a 1. 2 menos 1 é 1. E 3 menos 2 é 1 também. Então, o resultado aqui fica 2 vezes AB. Por que não tem o 1 aqui em cima? Quando a gente não coloca, fica subentendido que é o 1. Vocês conseguiram entender como que faz uma divisão de monômios? Sim, ok. Alguém não entendeu? Posso explicar de novo? Beleza. Voltando, as bases iguais é como eu expliquei para vocês, a gente vai dividir, né, na divisão. 20 dividido por 5 é igual a 4, que está aqui em cor amarela.
a ao cubo e a ao quadrado. Divisão, a gente vai subtrair um pelo outro. 3 menos 2. 3 menos 2 é 1, que subentende-se que aqui é 1. E no caso das bases diferentes, 6a ao quadrado dividido por 3b ao quadrado. 6 dividido por 3 é igual a 2. A ao quadrado não tem nenhum a aqui, não tem nenhum b aqui também. Então, a gente vai manter desse jeito. Agora eu vou deixar esse exemplo aqui para vocês resolverem da divisão. Lembrando que na divisão a gente subtrai esse que está no centro. Vou dar mais um minutinho para vocês resolverem. Isso aí, pessoal. 5a elevado à quarta, b elevado ao cubo. Para quem não respondeu, eu vou explicar novamente. A gente vai dividir o 5, aqui é como se tivesse subentendido 1. 5 dividido por 1 é 5. Então, a gente deixa o 5 aqui. A mantém a base, subtrai os expoentes. 9 menos 5 é igual a 4. B a gente vai manter também. 13 menos 10 é igual a 3. Então, esse é o resultado. Bases iguais na divisão, a gente mantém, repete, e diminui, subtrai os expoentes. E agora, o nosso último exemplo. Esse eu vou fazer com vocês. Eu trouxe esse exemplo para a gente reduzir, que ele vai envolver tanto a soma, quanto a subtração, quanto a multiplicação e a divisão. Tudo em um só. Dá até desespero, né? A gente vê, mas não é assim, não. É super simples. A gente vai conseguir fazer e eu vou trazer vários exemplos desse na apostila para vocês irem treinando. Quanto mais a gente treina, mais prática e facilidade a gente fica. Logo vocês estão fazendo super, super rápido, com muita facilidade. A gente tem aqui essa divisão. Aqui a gente tem uma subtração. E aqui uma multiplicação. Esse menos 6a está multiplicando esse dentro que está entre parênteses. Aqui tem outra subtração e uma soma, uma adição. Como que a gente vai resolver essa enorme expressão? Primeiro, numa expressão, a gente sempre vai resolver primeiro a multiplicação e a divisão. Então, a gente vai começar com a multiplicação. Esse menos 6a, ele está multiplicando o a mais 2 entre parênteses. Então, todo o resto a gente vai copiar. O 4 ao cubo mais 10a ao quadrado dividido por 2a menos. Então, a gente vai copiar. E aqui a gente vai fazer a distributiva. Menos 6a vai multiplicar o a, menos 6a vezes a, aí entra a multiplicação que a gente aprendeu.
A vezes A é a mesma coisa que tivesse A elevado a 1 somado a mais 1, que é igual a A ao quadrado. E menos 6A vezes 2 multiplica o de fora e mantém o A, que é igual a menos 12A. Então, a gente deixou aqui menos 6A ao quadrado menos 12A. E todo o resto a gente copiou. Ok? Até aí? Se não Ali entenderam? ficou 12 por causa de ser 6 vezes 2? Isso, a gente está distribuindo. Então, 6A, menos 6A multiplica o A, e o outro menos 6A multiplica o 2, porque ele está entre parênteses. É isso mesmo. Ok. Ok, pessoal? Se vocês não entenderam, eu posso explicar de novo. A partir daqui a gente vai continuar, então é importante que vocês entendam. Quando surgiu esse 8A ao quadrado? 8A ao quadrado. Ah, é verdade, é errado. Era 2. Eu vou arrumar aqui. Obrigada. Tá. Aqui é um 2. Opa. Beleza. De resto, ok, pessoal? O sinal nesse aí é mais mesmo? Ah, ai, gente, perdão, peraí. Aqui é menos, tá certinho. Menos 2. Acontece, gente. Ok, beleza. Vou prosseguir, então. Então, a gente copiou o resto e resolveu a distributiva. Ah, e aqui em cima ficou o 8. Tá. Certo, vamos fazer com 8, então. Tudo bem? O princípio é o mesmo, é só o número que eu troquei, mas o princípio é o mesmo. Tudo bem, pessoal? Entendeu algo também, não tem problema. Ok. Então, vamos lá. Aí, continuando, a gente vai resolver a divisão. Primeiro foi a distributiva da multiplicação, agora a divisão. Na expressão é sempre assim, a gente faz primeiro a multiplicação, depois a divisão, depois faz a soma e a subtração. Nessa ordem, a gente nunca pode fazer primeiro a soma e depois multiplicar, que sempre dá um outro valor e dá errado. Ok. Fazer a divisão. 4A ao cubo mais 10A ao quadrado dividido por 2A. Como que a gente vai fazer a divisão? Vai fazer um de cada vez. O 4A ao cubo dividido por 2A. 4 dividido por 2 é igual a 2. 4 dividido por 2 é igual a 2. A ao cubo dividido por A. É igual a gente aprendeu na divisão. Quando tem uma divisão, a gente mantém a base e os expoentes a gente vai subtrair. Aqui no caso é 3 e 1. 3 menos 1 é igual a 2. E nesse segundo exemplo, de 10 ao quadrado dividido por 2A, 10 dividido por 2 é igual a 5 ao quadrado dividido por A, que é o que está aqui em destaque. A ao quadrado dividido por A, a gente vai manter a base e subtrair os expoentes. 2 menos 1 é igual a 1. Então, a gente vai deixar A, é como se tivesse subentendido. Então, ficou 2A ao quadrado mais 5A. E todo o resto a gente vai copiar de novo. Então, ficou 2A ao quadrado mais 5A menos, e copiou o resto da questão. Beleza? Vocês querem que eu repita a divisão? Tá ok?
Ok. Beleza. Então, bora lá. A gente manteve aqui a nossa expressão e, por último, a gente vai analisar o que a gente tem de igual e o que a gente tem de diferente. Nós temos aqui vários a ao quadrado e vários a, sem um expoente aparente. Então, a gente vai somar ou subtrair, no caso, se precisar, os que estão iguais. 8 ao quadrado menos 6 ao quadrado é igual a 2 ao quadrado. Mais 2 ao quadrado é igual a 4 ao quadrado. E aqui a gente vai fazer agora os em azul. 14a menos 12a dá 2a. 2a mais 5a dá 7a. Deu para entender que a gente, depois de ter resolvido a multiplicação e a divisão, agora a gente realiza a soma e subtração. E para isso a gente vê o que está igual para a gente poder somar ou subtrair. Ok, sim, sim. Sempre do maior número para o menor? Não, você pode fazer do menor também. Você pode fazer mais 5 menos 12, que dá menos 7, mais 14, que dá 7. Eu só faço assim para simplificar, para dar positivo, mas você pode fazer em outra ordem. A matemática, na soma ou subtração, você pode mudar essa ordem. Ok? Ok. Beleza. Vocês têm alguma dúvida de como resolve esse exercício? Esse foi o nosso último exercício, se vocês tiverem uma dúvida. Exatamente, Deus, a ordem dos resultados. Acho que Foi nenhuma a aula dúvida. de hoje. Pode falar, claro. Sem dúvidas. Ah, sem dúvidas. Achei que você tinha uma dúvida. Mas tranquilo, então. Essa foi a aula de hoje, pessoal, sobre álgebra, sobre monômios. Nós teremos uma aula específica só sobre polinômios, porque é uma matéria um pouco mais complexa. Essa é um pouco mais básica, assim, é a introdução da álgebra. E se vocês tiverem dúvida, podem me mandar mensagem no WhatsApp, mensagem no Classroom também. Eu coloquei aqui alguns vídeos que vocês podem gostar, tem outros exemplos de como resolver as expressões. E sigam nossas redes sociais, que a gente sempre dá umas dicas legais. Obrigada pela... Imagina, pessoal. Era isso. Se você quiser parar de gravar, Josman.